Prezados senhoras e senhores participantes, boa noite. Sou o professor Paulo Goulart e serei moderador deste webinar. O Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento Procede FIA tem o prazer de iniciar a série de webinars Gestão Empresarial, Práticas e Resultados. Essa série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão das empresas em sintonia com os desafios enfrentados pelas executivas e executivos. O Procede FIA é um programa de capacitação da empresa em desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração. É um núcleo de excelência na gestão empresarial, reconhecido nos campos de educação executiva, de consultoria e de pesquisa. Para a realização dessa série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: da ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, da ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, da Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, teremos a honra de estar aqui conosco o professor Dr. Luiz Arnaldo Stevanato, que abordará o seguinte tema: habilidade política, como ela pode ajudar na sua carreira. O professor Luiz Stevanato é psicólogo pela USP, mestre e doutor em administração pela FEA. Ele atua também como docente em temas como gestão de mudanças na cultura organizacional, cultura, valores e poder, feedback, coaching e liderança de equipes, há mais de 30 anos em programas de MBA e pós-graduação, aqui na FIA, Business School e em outras instituições de ensino. Atua como consultor em empresas nacionais e multinacionais em projetos de coaching em carreira, liderança e de educação integral, treinamento comportamental, diagnóstico de clima e cultura organizacional. Ele é sócio proprietário da S2O Consultoria e Pesquisa há mais de 20 anos, é palestrante em eventos da Fiesp, da FEA, da FIA, do Conselho Regional de Psicologia e outras instituições. Ele também é autor de artigos em revistas acadêmicas e jornais de grande circulação. Explicando, então, esse webinar terá duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Luiz Stevanato apresentará durante 45 minutos o seu tema: habilidade política, como ela pode ajudar na sua carreira, tratando de assuntos relevantes para aqueles que pretendem fazer carreira como empreendedores, gestores ou consultores de alto nível. E na segunda parte, os senhores participantes terão 15 minutos para fazer perguntas. Na verdade, durante a apresentação, pode já estar enviando as suas questões. Boa noite, professor Stevanato. Tudo bem por aí? Tudo bom, Paulo. Obrigado. Nós que agradecemos por ter aceitado o nosso convite. A palavra é sua. Tá ok. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos, agradeço ao convite da FIA, em especial do Procede, na figura do professor Almir, Adelino, do Praxedes, né, o grande amigo Praxedes, o Paulo que está aqui com a gente, enfim, toda a equipe, né, que está dando esse apoio e que está viabilizando, né, esse evento. E, claro, agradeço a presença de todos vocês. Pude ver rapidamente aqui, há um tempinho atrás, via uma série de nomes, né, de pessoas conhecidas, ex-alunos, clientes, uma grata surpresa. Então, um forte abraço para todos vocês. Obrigado pela presença. Bom, pessoal, o tema de hoje, como o Paulo falou, não é? É sobre habilidade política. Desde já, vocês sabem disso. Esse é um tema que é tratado por muitos, não é? Como, né, a louca da casa. Não é? Isso é meio que banido, né, das conversas. Né? Há um tabu em relação a esse tema. Então, obviamente, eu vou procurar, de alguma forma, restaurar, naquilo que for possível, né, um pouco da dignidade do assunto, né? Mostrando, inclusive vinculando, né, a importância desse assunto com o desenvolvimento da carreira. Né? Eu tenho, nos últimos muitos anos, aí, observado, tanto quando eu vou visitar empresas ou nos meus clientes aqui de coaching, nos meus alunos, muitos deles são executivos, em fase de preparação ou já em plena carreira executiva, né? Então, eu observo muitas vezes a falta de certas habilidades, né, pessoais, interpessoais, que correlacionam
fortemente com esse tema que nós vamos tratar hoje. Então, isso que eu estou falando agora é só para dar uma rápida introdução. Eu vou fazer assim, eu vou projetar, né, um material aqui para vocês para servir de notinhas, né, de guia. Eu vou desenvolvendo aqui alguns comentários, né? Vou procurar fazer a minha apresentação em, no máximo, 35, 40 minutos, para depois aí a gente trocar uma figurinha, bater um bate-papo, porque eu acredito assim, a minha ideia não é fazer uma exposição teórica, eu vou procurar ser bastante sintético e prático, né? Até porque eu gosto de realidade. Vocês vão ver assim, o que eu vou falar aqui é de realidade do gestor, eu não vou ficar falando de modelo teórico. Mas vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui em tela para vocês. Está dando para ver direitinho o material. Pessoal, Paulo, qualquer coisa você confirma com um joinha aí para mim, só para eu saber que está tudo ok, né, no material. Tranquilo, professor. Maravilha, então. Vamos em frente. Como eu estava falando para vocês, eu vou fazer essa apresentação da maneira mais sintética e prática possível, né? Eu pretendo, então, desenvolver essencialmente seis temas, né, relacionados com a habilidade política. Preciso definir com vocês, afinal de contas, o que é poder, para a gente não ficar naquele discurso de surdos, né, em que um sujeito falou uma coisa, o outro entende outra. Então, uma rápida, uma breve definição do que é poder, não é? Das bases e meios de influência. Isso aqui vai dar uma boa plataforma para a gente avançar, né? Eu acredito que isso aqui é um importante equipamento conceitual para a gente entender, né? E vocês vão ver por que já vou dessa questão, dessa importância da definição, né? Fazer essa breve diferenciação de poder e autoridade, né? E aí sim, aí eu já vou entrar em são observações que eu derivo da minha prática tanto da consultoria quanto do coaching, não é? Que são mitos e tabus que eu observo que as pessoas, os profissionais, não é, alimentam em relação à carreira e que sabotam de maneira flagrante, não é? O desenvolvimento profissional, né? Aí sim, vou mostrar um modelo de habilidade política baseado nos 4 fatores, né, do Ferris e colaboradores, né, um modelo inovador, isso é recente. Eu acho que se a gente somar aí, deve dar uns 14 anos que ele criou um modelo inicial, bem rascunho e tal, a coisa vem evoluindo, né? Ele deve ter publicado o livro aí por volta de 2014, então é uma coisa bem recente ainda, né? E esse modelo aqui eu acho ele fabuloso, né? E aí sim, eu vou encerrar tudo isso, né? Eu vou procurar canalizar todas essas considerações, essas observações, no final, onde eu quero apontar para vocês, não é? algumas sugestões de por onde é possível desenvolver a habilidade política. Não que isso aqui seja uma receita, não que isso aqui seja preconizar, não é, um determinado padrão de comportamento. Por isso até coloquei aqui a maneira aí do Ministério de Saúde adverte, né? É uma advertência. Eu não estou prescrevendo, não é? O que eu estou fazendo aqui é descrevendo uma realidade e, obviamente, eu vou mostrar, diante dessa realidade, algumas saídas que eu tenho experimentado, né, já há muitos anos com clientes, com um relativo sucesso, em alguns casos mais e outros menos. Isso também é uma questão muito interessante de se debater, não é? Por que em alguns casos a coisa vai bem, em outros não tão bem assim? O que acontece, não é? Depois a gente pode ver se tem interesse, eu posso explorar alguma coisa por aí, né? Muito bem. Mas então, eu estava falando para vocês logo no começo que eu observo, isso já é empírico, não é? E, obviamente, também leio muito sobre esse assunto. E assim, vejam vocês, um dado que corrobora essa minha observação da falta de habilidades, né, interpessoais e pessoais, recentemente, né, o Gallup Institute dos Estados Unidos publicou, recentemente, em 2015, né, ele publicou um relatório de uma extensa pesquisa que eles realizaram, muitas informações, mas eu estou pensando só essa aqui que eu acho bastante impactante, né? Segundo esse relatório do Gallup,
82% das empresas falham ao escolher candidatos para cargos gerenciais. Na verdade, o certo seria dizer 82% das vezes em que as empresas escolhem candidatos para cargos gerenciais, elas falham. Né? Dizendo que elas só, diferente, elas acertam em apenas 18%, né, das situações. Isto é, obviamente, uma situação catastrófica e que corresponde, em número, gênero e grau, à minha experiência aqui de coaching. Eu vejo muitas pessoas que são levadas a assumir papéis, os primeiros papéis ali da carreira gerencial, e realmente as pessoas enfrentam assim enormes dificuldades, né? Ficam patinando, sofrem muito, acabam tendo que lidar, né, com muita frustração, muita dificuldade para realizar tarefas que aí já não mais são as tarefas do colaborador individual, mas é daquele sujeito que deve ser capaz de gerir uma equipe, de lidar com uma equipe e lidar com pessoas não é fácil, óbvio, isso aí vocês, não preciso nem dizer isso, vocês já sabem, né? Até por experiência direta, né? Convívio entre as pessoas, casamento, família, sempre evidencia as dificuldades, as limitações, né, que a gente tem para lidar com essa circunstância. Mas no ambiente organizacional, então, isso ganha conotações eventualmente até bizarras, né? Tem alguns casos assim que eu tenho acesso, se for oportuno, em algum momento eu comento um ou outro com vocês, mas casos assim que são realmente muito fascinantes para mim, que tem interesse pelo tema, mas veja, é fascinante para mim. Agora, suponho que a pessoa que se vê envolvida naquela circunstância toda tem uma dose razoável de sofrimento naquilo, né? E a questão toda é assim, bom, muito bem, então tá, esse é o problema, essa é a situação, o pessoal lá do Gallup dá uma solução, a solução deles, eles afirmam, são peremptórios, o negócio é o seguinte, quem tem qualidades para ser gestor, para ser líder, tem. Quem não tem, não tem, e não adianta investir. É basicamente isso. Resumindo a coisa toda, lá são quase 50 páginas do relatório deles, é isso que eles estão dizendo. Então, você precisa de identificar quem tem potencial e só esses aí têm que ascender a carreira gerencial executiva. O que, obviamente, você cria um problemão. Isso é a famosa solução que provavelmente, do meu ponto de vista, vai gerar enormes problemas, enormes dificuldades para as empresas, né? Vocês imaginam se todas as empresas, ou as principais empresas, começassem a se pautar por essa lógica, naturalmente você criaria uma dificuldade imensa, imensa para contratar essas tais pessoas dotadas de potencial. Ia ser uma verdadeira guerra, uma verdadeira luta, né? Isso iria inflacionar enormemente o mercado. Mas, enfim, né? Essa é a solução que dá o Gallup. Eu tenho aqui uma versão que eu acredito que seja um pouco intermediária, vamos chamar assim. Vai, não? Se você, já respondendo aqui uma coisa que eu poderia comentar, então dá para desenvolver em qualquer pessoa essa capacidade, essa habilidade política para ele se tornar um bom líder, um bom gestor? Qualquer pessoa, eu acho que não, por uma série de razões, até por interesse. Tem gente que não quer, tem gente que não gosta, e a gente tem que respeitar isso. Já ouvi várias vezes pessoas dizerem para mim, alunos mesmo, dizendo para mim, não quero, não faço questão de fazer carreira gerencial. Muito bem, isso não tem problema, não é demérito nenhum. Tá? O problema mesmo é quando tem aquele tipo de sujeito que, não tendo, né, um potencial significativo, ele quer, né, ele colocou na cabeça, o ideal de ego dele é eu quero virar executivo, custe o que custar, aí isso cria uma situação complicada. Mas muito bem, vamos em frente então, tá? Esse é o problema, como é que a gente resolve? Só que assim, para a gente resolver, né, aquela famosa história, para você conseguir resolver um problema, você tem que primeiro definir, bom, então qual é o problema exatamente, né? Para onde você quer seguir, aonde você quer caminhar. Então aí a necessidade da gente definir o que é poder, né? Então, uma definição bastante, como eu falei, bastante prática, né? Do cientista político chamado Robert Dahl. Ele é um sujeito assim, ele já faleceu, não é?
Mas assim, o modelo que ele criou é ainda muito usado, muito ensinado. Você pega qualquer manual de ciência política, vai estar lá a teoria, o modelo do Robert Dahl vai estar lá sendo exposta, discutida. Tem sem dúvida nenhuma, nós da área, tanto da área da gestão, não é? Desenvolvimento pessoal, nós lemos com muito proveito esse modelinho dele. E o modelo diz o seguinte: então, poder é a probabilidade de que o sujeito A faça com que o sujeito B se comporte de acordo com o seu desejo, de tal forma que B faça o que não faria de outra forma, ou seja, faça aquilo que o sujeito A deseja, mesmo que seja contrário à sua vontade. Então, essa é a noção de poder. Um exemplo mais banal que eu posso dar para vocês é um professor que chega na sala de aula, no final de uma aula, pessoal, recomendo que todos leiam este livro aqui. Aliás, eu recomendo, é do Jeffrey Pfeffer. No finalzinho eu vou fazer a recomendação. O livro é muito bom mesmo. Né? É um livro simples, muito bom. O professor fala, pessoal, então, leia um livro. O que vai acontecer? Provavelmente algum outro aluno da sala de aula vai, pô, bacana, tem interesse, pessoalmente interessado, tal, vai lá, vai na Amazon, compra o livro e lê. Né? Lê tudo, lê parte. Mas a maioria não vai ler. Agora, é muito diferente se o professor chega e fala assim, bom, o negócio é o seguinte, pessoal, esse é o livro, valendo nota, tem que entregar até dia X, o trabalho é esse aqui, quem não entregar, zero, não aceita o trabalho depois. Tá? Aqui acabou. Pronto, obviamente você introduziu uma variável ali, né? Isso aqui é chamado meio de poder, né? Você usa um meio para exercitar o poder, na forma de uma ameaça, de uma coerção, ameaça de uma coerção, não é? Obviamente vai mudar. Esse coeficiente de leitor e não leitor vai alterar. Né? Sinceramente, isso é até por prática, qualquer aluno sabe muito bem, né? Aquela história, sabe que aquele determinada tarefa vale nota, a maioria dá um jeito ali, vai se virar para fazer. Né? Então, é essa a ideia. Né? A noção de poder do Dahl é muito intuitiva mesmo. Né? É aquela história, eu tenho poder na medida em que eu consigo fazer, né, com que as pessoas mudem o seu comportamento segundo o meu interesse. Né? Portanto, resumindo a coisa, né, não entrando aí nas polêmicas conceituais, poder tem a ver com influência. Né? Já já a gente dá uma melhorada nisso aqui, mas vamos guardar isso que é o ponto nevrálgico aqui, né, do conceito. Vamos guardar isso. Poder tem a ver com influência. Né? Muito bem. A gente tem um paradoxo hoje em dia. Eu trato esse tema, muitas vezes eu recebo de alguns alunos aquela posição meio resistente. Mas, pois é, professor, isso aí, né, acontecia mais no passado. Né, essa preocupação, né, do gestor exercer influência, poder, era mais uma realidade assim, né, uma coisa antiga, né, cheirar naftalina, esse tipo de arranjo, layout de escritório antigo, essa empresa vem todo mundo sentado de fileirinha para que você facilite o controle, né, a vigilância. Né? Obviamente, era muito explícito. Né? Aqui, a prática do poder era uma coisa explícita. Né? Hoje em dia, quando a gente olha para um ambiente de trabalho mais moderno, não é? Uma decoração muito mais agradável, obviamente, de se trabalhar, você fala, bom, como é que fica, né? Então, aqui não tem poder, né? Quem é que está controlando aí? Ninguém, né? Então, as pessoas são muito mais à vontade para trabalhar, no modo de se vestir, inclusive, não é? As preocupações com a ergonomia, o bem-estar. Então, a pessoa olha isso com aquela impressão de que, em razão das grandes e inegáveis mudanças que ocorreram no mundo organizacional, né, no desenho organizacional, fica aquela impressão de que falar de poder, de política, é uma coisa meio antiquada, né? E aí soma com o preconceito que já existe em relação a esse tema, dá aquela impressão de, pô, isso é meio embolorado, né? Esse tema aí é meio, como eu falei, cheira naftalina, né? Não tem muito a ver. Mas vejam só o que diz aqui o Jeffrey Pfeffer, professor da Universidade de Colômbia, né? Um sujeito, um pesquisador nessa área, aliás, é o autor desse livro que eu vou recomendar para vocês. O Pfeffer, ele diz uma coisa que eu acho interessantíssima. Né? Ele diz assim, esse artigo que eu estou citando aqui para vocês, esse trechinho é de 2009. Ele fala assim,
Ironicamente, as hierarquias mais planas e baseadas em equipes, com reduzida dependência de controles formais, de recompensas e punições, exigem mais habilidades de influência por parte dos membros da organização, não menos. Ou seja, né, a noção de habilidade política que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, essa noção que tem a ver com influência, ela não é menos demandada no contexto organizacional, digamos assim, contemporâneo. Ela é mais demandada, apenas que ela exige que seja, dadas as circunstâncias, né, ela é praticada de um modo mais discreto. Aliás, como a gente vai ver lá na frente, discrição é um ponto fundamental da habilidade política. Já digo por quê para vocês. Quando a gente olha, aqui é a segunda parte do conceito do Robert Dahl de poder. Não é? Só tomar meu chazinho aqui. Muito bem. Essa é a segunda parte, em que ele define bases e meios de influência. Né? Mais uma vez, sintetizando a coisa toda da exposição do Robert Dahl, a gente pode pensar em termos de estoque e fluxo, que fica muito mais fácil, principalmente para quem já é gestor, e facilita enormemente pensar também, né, em modelos mentais, né, aquelas coisas, fica mais fácil pensar o que ele quer dizer por fontes e meios de poder. Então, fonte é tudo aquilo que você pode, de alguma forma, criar um capital político, né? O controle do orçamento, né? Se você tem acesso a controle de orçamento, se você tem relacionamento com os pares, né? Canais de relacionamento com os pares, acesso a informações, especialmente informações escassas, informações estratégicas, não é qualquer informação. Né? Se você tem uma imagem, uma reputação de expert num assunto, de um grande conhecedor, enfim, tudo aquilo que você pode, não é? Como característica, estocar e ajuda a aumentar o seu capital político, ou seja, o seu poder de influência, né? Faz parte da fonte de poder. Todavia, é que nem ter dinheiro. Né? Tem muita gente que confunde, o sujeito é rico, logo ele tem poder. Não é bem assim. Né? Segundo este modelo, não é bem assim. A questão é assim, ter dinheiro, né, é fonte de poder. Todavia, se você não tiver um meio, acesso aos meios para exercer o poder, esse dinheiro ele pode não significar muita coisa. Fazendo uma comparação bem, um exemplo, né, bem simples, né? O sujeito pode ser rico, né, abastado, né? Desce do carro, está andando na rua, chega um cidadão muito mais pobre, desprovido de qualquer coisa, mas armado, um assaltante, pronto, acabou. Quem é que tem poder aqui naquela hora? Quem vai obedecer a quem? Então, a simples posse do dinheiro não assegura que você tenha poder. É claro que alguém pode falar, mas o sujeito rico pode ter segurança. Você está vendo? Ele agora tem acesso a meios. Não é? Então é justamente aí que entra a segunda parte aqui do slide, que é justamente o acesso ao meio. Então são os usos que você faz dos meios de comunicação. E veja aí, já começa, né, a evidenciar a sua capacidade, né, para uma comunicação persuasiva, para saber argumentar, saber falar em público, né? O seu estilo linguístico, isso aqui é uma coisa fantástica e extremamente importante, inclusive, especialmente, né, eu digo isso, para as senhoritas e senhoras que estão me ouvindo, não é? Porque isso é extremamente importante. Não é? Eu vejo isso em debates, muitas vezes, não sempre, ainda bem, mas muitas vezes eu vejo que as moças elas demoram para tomar a dianteira e participar do debate. Não sempre, eu sei disso, não é sempre. Mas isso acontece porque é todo um treinamento social, não é? Aquilo fica internalizado, então a pessoa não se expõe. Né? E muitas vezes, quando nos debates, eu vejo assim, que as contribuições feitas pelas mulheres são fantásticas, inclusive são muito superiores às vezes, às observações, às considerações dos homens. Né? Até porque mulher, em geral, tem esse lado, né, essa competência verbal mais desenvolvida, só que não usa. Então, vamos lá. Né? Continuando, o uso dos meios de comunicação, um estilo persuasivo, né? Você tem em sua mão, né, o poder de tomar decisão sobre recompensas e punição e exercer isso. Né? Ou, pelo menos, assim, deixar claro que você pode exercer. Né? Uma coisa óbvia,
até comentando ontem com uma cliente, veja, você vai assumir uma nova equipe, né? Mas você não pode tomar nenhuma decisão sobre a formação. Eu não posso contratar, não posso demitir uma pessoa que não esteja desempenhando, não esteja no espírito de equipe. Bom, que raio de coordenador? Né? Que raio de papel é esse? Né? É óbvio que, então, assim, você tem um poder meramente nominal, não tem efetivo acesso aos meios de poder. Né? Então, essas duas noções são muito importantes para a gente saber do que é que você está falando. Né? Então, não é só o capital político, as fontes de poder, você precisa ter acesso aos meios de poder, né? Para efetivamente exercer influência. Né? Aí, uma coisa que é muito importante, afinal de contas, o poder é diferente de autoridade? Sem sombra de dúvida que sim. Né? E qualquer manual, livro-texto de sociologia, ciência política vai discutir, né? E eu não vou me aprofundar, mas vamos guardar aqui a seguinte distinção, que ela é muito importante. Não é? Por exemplo, o assaltante tem a arma, ele tem poder. Né? Ele não tem autoridade nenhuma, em geral. Né? Ele não reconhece a autoridade dele. Ele tem ali, ou dizendo de uma maneira diferente, ele tem uma autoridade absolutamente circunstancial. Né? Então, logo você descobrir que a arma dele é de brinquedo, qualquer coisa assim, desaparece o poder dele. Né? Fumaça. Não é? Então, é justamente aí que a gente vê a diferença. Né? Então, o poder é aquela influência que você exerce, né? Em que a pessoa se submete por medo de consequências, por medo de punição. Autoridade é aquilo a que as pessoas aderem, voluntariamente elas aderem. Né? Então, é uma influência muito mais discreta, embora o denominador comum entre eles é essa noção de influência, de exercício de influência. Não é? O problema é o meio que é empregado, no caso do poder, né? E no caso da autoridade, que é muito mais discreto. Né? Aqui um importantíssimo autor que é muito pouco conhecido, eu recomendo, foi publicado em 2010, um livro, esse mesmo livro dele, né, sobre o poder. Vendeu tudo, uma maravilha, o editor desistiu, não publicar mais. Agora você acha no stand virtual, custa quase R$90 o livro usado, não é uma pena. Mas é um excelente livro, fica a minha recomendação para quem tiver interesse. E ele diz assim, que é tão verdade hoje quanto foi há 10 mil anos atrás, que um poder do qual a virtude mágica se foi, cai. Ora, o que é essa virtude mágica? É autoridade. É autoridade. No nosso caso aqui, a gente quando fala, o que é autoridade quando você pensa num gestor? Né? Bem, uma parte, né, da autoridade do gestor deriva da própria função que ele exerce, a legitimidade do cargo. Na empresa, né, o gestor é tido como alguém que tem, olha, ele administra, né, recompensas e punições, administra orçamento, esse tipo de coisa. Então, ele tem poder. E o próprio cargo, né, essa é a legitimidade, digamos assim, oficial, né, institucional. Mas existem outras fontes, e talvez até mais importantes, de autoridade, que derivam das próprias características da pessoa. E é justamente aí que eu vou estar discretamente aqui, né, trabalhando com vocês para caminhar nesse sentido. Não é? Então, aquilo que eu falei, a capacidade de se comunicar, de ser persuasivo na comunicação, não é? Esse tipo de coisa, obviamente, né, de você conseguir transmitir uma imagem de especialista, de expert num assunto, você saber como, né, operar num determinado ambiente de maneira a transmitir essa imagem, como aproveitar aquelas oportunidades, às vezes escassas, né, aquelas oportunidades para você se apresentar como um grande conhecedor, ou seja, portador de algum conhecimento que é de interesse daquele grupo, da empresa. Então, isso tudo faz parte, digamos assim, né, desses meios, né, discretos, para você exercer influência a partir de autoridade. Né? Muito bem. Só que o problema é o seguinte, né? Até aqui definidos os conceitos, tá bom, chega, não vamos falar mais. Essa parte de conceito está feita aqui. Mas o problema, aonde é que eu encontro as maiores dificuldades para fazer avançar, né,
o desenvolvimento de habilidades. Né? É isso que eu chamo de automacumba. Né? São mitos que as pessoas alimentam e que tornam extremamente difícil ela perceber o problema, quanto mais agir sobre ele. Né? Essa é uma questão óbvia. Se eu não consigo perceber que existe um problema, eu não vou fazer nada. Aliás, é bastante razoável isso, né? Ninguém se dispõe a resolver um problema que ele nem percebe que existe. Né? Então, vamos lá. Quais são os mitos? Eu coloquei 5 mitos aqui, a mais. Eu escolhi esses 5 que eu acho que são aqueles que me chamam mais a atenção. Talvez aí alguém tenha até alguma sugestão para acrescentar, mas esses aqui são os que me chamam mais a atenção. Bom, essa ideia de que onde eu trabalho não tem jogos de poder. Uma vez um aluno argumentou comigo, não, professor, isso aí não, na empresa que eu trabalho não tem disso. Ele veio me falar, em particular, inclusive, né? Muito gentil, assim. Não, olha, lá não tem, é uma empresa assim, nós todos trabalhamos de maneira cooperada, né? Não sei o que, tá. Ok, não é? Aí, por curiosidade, eu perguntei, bom, que empresa que é? Ele falou, empresa, eu não posso abrir, é óbvio. Era uma empresa grande, era uma empresa de tecnologia muito conhecida, né? E ele era um rapaz de 31, 32 anos de idade, que era diretor da empresa. Né? Então, muito jovem, era num cargo elevado, né? Então, quando ele diz assim, que não tem jogos de poder, o problema é o seguinte, não é? Obviamente, ele está numa posição em que ele domina, não é? Ele estabelece as regras do jogo, ele já faz parte da coalizão mais poderosa dentro da companhia. Então, e aí eu não estou afirmando, né? Não estou afirmando, mas assim, fica difícil a gente saber se ele de fato não percebia, talvez por ser um sujeito que tinha um perfil mais técnico, né? Ou se fazia parte, não é, do papel, né, não tocar naqueles assuntos, naquelas questões que são complicadas, né? Isso pode, então, já que eu faço isso na empresa, eu vou continuar fazendo isso também fora para, né, me convencer de que aquilo não existe. Então, negar, isso aqui é negação, né? Negar que existe o jogo de poder não faz ele desaparecer. Aliás, uma coisa importantíssima que eu costumo sempre dizer para os meus alunos em aula é assim, pessoal, você tem todo o direito de não querer participar de jogos de poder, da política, né? No escritório. Eu estou falando política, não política de Brasília, deputada, não dessa coisa, né? Que normalmente é isso que ajuda a criar uma péssima reputação para o tema. Não, estou falando de política nesse sentido de jogo de influência dentro das empresas, né? Você tem todo o direito de não querer participar, de achar que todo mundo opera, né? De uma forma cooperada, tudo mais. Mas é óbvio que isso não vai te proteger dos jogos políticos. A hora que, por alguma razão, né, algum grupo adversário, alguma coalizão adversária tiver interesse ou na sua posição ou em recursos que você administra, você vai ser impactado por esses jogos também. Então, negar a realidade não... Né, você pode negar a realidade, mas você não vai conseguir negar as consequências, né, dessa realidade sobre você. Então, eu não recomendo, não acho a melhor solução. Né? Muito bem. O outro mito, eu acho fantástico. Até recentemente tive a possibilidade de publicar uma pequena nota no LinkedIn sobre isso, né? Recomendando a leitura de um artigo da Harvard Business Review que tocava nesse assunto, né, de uma maneira. Que é a ideia de que se o trabalhador possui conhecimento técnico, é tudo o que importa. É óbvio que é muito importante. Seria tolice dizer para alguém, não, olha, isso não é importante. É extremamente importante, né? Mas não é tudo o que importa. É óbvio que na carreira executiva, quanto mais você vai subindo, né, na hierarquia, você vai precisar, né, desenvolver outras habilidades além da habilidade técnica. A habilidade técnica ela te leva até um certo patamar, né? Mas daí em diante você vai precisar desenvolver habilidade política seguramente. A ideia, a noção de que política é algo contraprodutivo que prejudica o desempenho, que atrapalha o processo decisório e os projetos. Claro, né? Isso acontece também, mas a questão é a seguinte, é justamente o jogo de influência, o jogo de poder que permite que decisões importantes sejam tomadas.
Né? É justamente porque um executivo, né, tem a caneta e ele assina uma decisão relevante, uma mudança importante dentro da companhia e banca aquela mudança, inclusive, muitas vezes, colocando a própria reputação, né, em jogo, né? Mas é justamente essa atitude, né, que faz com que projetos importantes avancem. Então, política, lógico, ela pode prejudicar, sem sombra de dúvida, ela pode ser um elemento, né, disfuncional. Muitas vezes acontece de ser. Mas ela é também, né, tem um papel, o jogo político também tem um papel importante no sentido de fazer certas coisas importantes, projetos importantes a avançar. O quarto mito é essa ideia de que eu sou 100% bom. Sou uma pessoa, não gosto disso, não gosto de conflito. Então, as pessoas que alimentam uma autoimagem, né, muito pura, muito isenta, isso está ficando, principalmente as gerações mais novas, estão trazendo isso cada vez, não todos, é óbvio, né, pessoal? Vocês entendem isso. Mas eu tenho percebido muitas pessoas, né, trazendo essa visão meio que colorida da realidade, né? Ok, né? Claro, né? Mas é um forte candidato à frustração, né? Vai chegar aos 40 anos, pode ficar meio amargurado com as consequências desse tipo de fantasia, né? Até um dado importante aqui de uma pesquisa, né? Que as pessoas tendem a ver, né, a si mesmo, né, como possuidora mais de qualidades, né, e atributos positivos que de traços negativos. Né? Essa tendência é um viés cognitivo, né? Obviamente, isso é um mito, não é? Que não se sustenta e tem consequências. E o último, né, que é o mais comum, que política é coisa de trambiqueiro incompetente, como eu já falei, obviamente, porque os políticos profissionais aí criam, né, essa péssima reputação, não é? Para a área toda, né? E fica, isso impregna tudo, contamina tudo. E, como eu estou dizendo, né, a gente tem que fazer uma distinção das coisas. Não é? Então, não, política nem sempre é coisa de trambiqueiro incompetente. Há trambiqueiro incompetente em política, né? No jogo político, inclusive nas organizações, mas é óbvio que há. Inclusive, aqui um rápido comentário. Por que eu acho importante, por que eu estou trazendo esse tema, né, para o ambiente, né, de uma escola de negócios? Né? Ora, minha experiência mostrou que muitas vezes as pessoas que ocupam as posições-chave nas organizações, né, não são necessariamente as pessoas mais qualificadas, não são as pessoas mais dotadas de talento para estar lá, mas elas são pessoas hábeis para fazer o jogo político. Ora, o que acontece? Né? Você fica cheio de pessoas competentes, grandes conhecedores das suas áreas, né? Que acabam não tendo poder decisório. Né? Então, obviamente que isso é um problema. Né? Isso que é um problema. As empresas, digamos assim, elas subaproveitam, né, certos recursos que elas têm, recursos pessoais, né, que elas têm no seu quadro, porque essas pessoas, não é dada a essas pessoas a chance de desenvolver o seu potencial de habilidade política, e isso se elas tiverem, é claro. Muito bem, então, goste ou não, ser eficaz nos relacionamentos hierárquicos é importante para sobreviver e ainda mais para prosperar no mundo corporativo. Não tem jeito, não é? Esse é um fato. Eu acho que discutir não vale nem a pena. A questão toda é assim, é lógico, nem toda empresa é igual. Algumas empresas, obviamente, são muito mais caracterizadas pelo jogo político do que outros. Né? Aqui, a noção de habilidade política, que eu acho que é um passeio rápido, né, do modelo do Ferris, né, o modelo deles é constituído de 4 competências básicas, de 4 habilidades. A habilidade política, na verdade, é um construto, não é? Ela é formada, né, é um construto de ordem superior, é formada de 4 habilidades de ordem secundária. Então, vamos lá. Construir redes, influência social, astúcia social e sinceridade aparente. Né? Não comprem imitações. Recentemente eu vi um material muito bem feito, inclusive, em que as pessoas traduziram, né, sinceridade aparente como sinceridade visível,
Não, 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 não. É aparente mesmo. Não, as pessoas tentam disfarçar, porque parece que fica, ai, que feio, né? Parece que você está fingindo sinceridade. Não, é exatamente isso que eles estão querendo dizer. Você tem que aparentar. Pode ser que você esteja sendo sincero, mas você tem que aparentar. Se é ou não sincero, é uma outra história. Tá? Então, não aceitem imitação. A realidade é esta aqui. Vamos lá. Primeiro é a noção de construir redes. Obviamente, todo mundo está cansado de ouvir sobre esse assunto, ainda mais com redes sociais hoje em dia, né? Fica evidente. Só que assim, tomem cuidado. Construir redes não é só nesse sentido de ficar acumulando grandes números de conexão, grande número de conexões. A ideia é você estrategicamente procurar determinados grupos, determinadas pessoas com objetivos. Não é atirar para todo lado. Né? Tem que ser uma coisa, uma construção estratégica. A ideia é de você obter apoio político discreto. Né? Ele não é um tipo de apoio ostensivo, são coisas discretas. Então, você vai participar de certos grupos, você vai a uma associação de profissionais tal, eu vou na reunião da Associação Brasileira de não sei o que, tá bacana. Por que isso é importante? Porque isso vai criando, né? Você vai criando essa rede, né? Rede de contato, por onde fluem informações importantes, que às vezes são úteis, né? Mas você tem que trabalhar aqui, como eu falei, é uma coisa discreta e que leva tempo para trazer resultados, né? Então, é um apoio de fontes variadas, você vai tendo esse acesso a essas informações, e isso tudo é fonte de influência informal. O segundo digamos assim, um pilar, né, dos 4, é a noção de influência social. Né? É adotar esse estilo adaptável e discreto, novamente o termo discreto, né, para criar vínculos de reciprocidade, dando exemplos que você deseja ver nos outros. Né? Quantas vezes vocês já ouviram falar, você precisa liderar pelo exemplo? Mas isso fica parecendo uma exortação moral. Do ponto de vista da política, do jogo político, você dar o exemplo é uma forma de você tentar criar o vínculo de reciprocidade, é aquela ideia de você criar a percepção de uma dívida. Estou em dívida com o sujeito. Né? Pô, ele está fazendo isso aqui, ele me ajudou, tá? Agora eu tenho que, né, contribuir. Então, imagine isso entre os pares. Né? O sujeito colabora, um colabora com o outro, naturalmente isso vai criando, não é? Uma solidariedade entre o grupo. Isso é capital político, vocês percebem? Né? Isso aí, obviamente, acaba sendo extremamente importante, né, no curto e longo prazo. Mas preste atenção, isso tem que ser feito de modo discreto. Gente que faz isso de modo muito aberto, muito evidente, não tem habilidade política, é só um sujeito atrapalhado. Vai dar bandeira do que está fazendo e aí a coisa pode, inclusive, agir no sentido contrário. Né? A noção de astúcia social, né? Ou seja, você precisa desenvolver a consciência da situação e operar o seu ajustamento a essas circunstâncias. O que é que está acontecendo aqui? Quais são os interesses que estão em jogo? Quais são os grupos que estão operando, atuando? Não é? Com qual grupo eu me alio? Eu faço parte de qual coalizão? Se é que eu faço. Você pode ser um lobo solitário? Pode, claro que pode ser. Não é? Muitas pessoas, o lobo da steppe. Eu não tenho grupo nenhum. Isso é bastante familiar para mim? Ok, né? Mas isso tem um custo. A gente precisa saber, são escolhas que a gente faz. Né? Então, a ideia da astúcia social é você, então, fazer essa leitura, ajustar o seu comportamento, identificar qual é o seu lugar, né? E, portanto, como você deve agir de maneira ajustada. Né? Isso tudo no sentido de criar um ambiente favorável para fazer avançar seus objetivos. Muitas vezes, para fazer avançar seus objetivos, você precisa momentaneamente postergá-los. Tá? Eu já estou seguindo aqui, Paulo. Vamos lá, indo para os finalmente. Né? Sinceridade aparente. Né? É o quarto pilar. Né? A sinceridade aparente, então, é você se apresentar como autêntico e franco, né? Mostrar interesse, sincero ou aparente, como eu disse, né? Para criar vínculos de confiança. Aliás, isso aqui é fundamental para exercer influência junto à equipe. Né? Então, aqui, um comentário final. Né? Os indivíduos politicamente hábeis não só sabem o que fazer em diferentes situações sociais, eles também sabem como fazê-lo de maneira a dissimular quaisquer motivos manipuladores.
eu sei que isso aqui tudo tem provocação. Eu não vou comentar para a gente não prolongar, mas depois eu comento. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um material que foi publicado pelo Center for Creative Leadership, que é um centro importantíssimo, é uma organização sem fins lucrativos, né, de educação norte-americana, tem escritórios no mundo todo. Mas vejam aqui, das 6 competências, né, eles colocam aqui, né, você ser um sujeito que tem, digamos assim, familiaridade, você é certa esperteza política, é uma das 6 competências que todo gerente de primeira linha deve ter, e as outras 3 que eu coloquei, né, nesse círculo, com esse círculo em vermelho, elas estão correlacionadas com a habilidade política, né, que é você influenciar resultados, a habilidade de comunicação e saber motivar os outros. Né? Então, como desenvolver, comentários finais, como desenvolver a habilidade política. É claro que isso aqui que eu vou fazer são umas observações gerais, iniciais, tem muito mais coisas que eu poderia falar e tratar aqui com vocês, mas é só para lançar o problema para a gente discutir. Tá? Então, algumas recomendações. Primeiro, é uma decisão moral. Você precisa saber o seguinte, você está disposto a participar? Se você está disposto, qual é a tua realidade? Qual é o teu potencial para ser desenvolvido em termos de habilidade política? Isso só cabe a você. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Inclusive a decisão, não quero participar, não gosto desse tipo de coisa. É lícito, é justo. Você só não pode fazer isso ignorando que vai ter consequências. Não é? Algum ponto na tua carreira, isso vai ter consequências. Né? Estude sobre o assunto. Fiz a recomendação de novo, está aqui rapidinho. Jeffrey Pfeffer, Poder, porque alguns têm. Deve custar uns R$ 38 na Amazon. É um livro bem prático, não é um livro acadêmico, ele é acadêmico, mas é um livro que ele fez para os alunos pela mesma razão que eu percebo aqui. As pessoas têm carência desse assunto. Então, estude. É um bom começo. Ele dá uma série de recomendações para depois você desenvolver, né, leituras adicionais. Tal. É um bom ponto de partida. Não tem como você aprender, né, um tema dessa complexidade sem esforço pessoal. Desenvolva a sua veia dramática. Está aí. Bons gestores, de alguma forma, desempenham papéis, diferentes tipos de papéis. Tá? E para você fazer isso com algum grau de eficácia, você tem que ter a noção de que você está desenvolvendo esses papéis. Tá? Então, existem, inclusive, uma série de opções aí no mercado de cursos de teatro para executivos. Tá? Então, eu recomendo, procurem, se informem, não é muito caro, é uma coisa que vale a pena. Não é? Eu acho que vários clientes meus fizeram este tipo de atividade com bons resultados. Lógico que isso aqui não é milagre, nada do que eu estou recomendando aqui vai fazer uma solução rápida. Só a única solução, o que eu posso fazer rápido? Se dá mal. Todas as soluções mais elaboradas demandam tempo e dedicação, sem dúvida nenhuma. Não é? Um segredo. Né? Isso eu digo segredo porque é uma coisa que eu trabalho aqui nos meus atendimentos. Né? É a autorização interior. Tá? Isso é uma coisa um pouco mais complicada, mas tem a ver com os seus valores, né? Tem a ver com a sua percepção, né? De qual é o seu papel, né? Na carreira, eventualmente até na sua vida. Sem autorização interior, sem você se autorizar, né? a participar disso, a exercer poder, se você não se autoriza, e não é uma coisa só cognitiva, é emocional, é óbvio. Né? Então, isso aqui é muito importante. Às vezes, um serviço de coaching ajuda, às vezes precisa de terapia. Né? E, por fim, não é? Personalidade, você vai precisar de uma. Né? O jogo político, ele sempre ele mesmo um sujeito que é hábil politicamente, né? Em algum momento, né? Isso tudo, todas as pressões, né? Cria no sujeito uma forte tendência a ele ter algum tipo de síndrome de burnout, você precisa ter um ponto de apoio, um ponto estável, um centro, e esse centro tem que ser desenvolvido. Né? Eu não quero me alongar, se for o caso, depois eu faço algum comentário se houver curiosidade, mas personalidade, nesse sentido que eu estou dizendo aqui, né, é algo que precisa ser desenvolvido, não é algo que existe de antemão. Pessoal, muito obrigado. Né?
quem quiser me acompanhar no LinkedIn, fica o convite. Eu sempre publico coisas lá, material para quem quiser acompanhar. Não é? Pesquisas, artigos, tem sempre material bom por ali, tá bom? Foi um prazer. Agora vamos lá, Paulo. Temos alguma pergunta? Temos, professor. Excelente. Pena que nós temos só 45 minutos, né? Pois é, você vê. Mas foi fantástico e gerou bastante perguntas. Eu vou aproveitar, essa até chegou por último, mas o senhor já até falou, mas talvez, não sei se tenha mais algum acréscimo, é como treinar essa habilidade política no dia a dia. O senhor falou agora por último, por isso que eu já trago ela aí, se o senhor quer complementar em alguma questão. Eu vou ser bem simples e rápido. Aliás, a recomendação é do Pfeffer, e eu assino embaixo. Praticar no dia a dia, né, para ir exercitando, é assim, praticar no dia a dia, se expor, dar a cara para bater, experimentar. Então, é uma recomendação simples. Lógico que com todo cuidado, lembre-se disso, né? Sempre, por isso que eu estou dizendo, estudem, leiam um pouquinho, vão vendo o que a coisa demanda, tal, e você vai identificar, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui dá. Né? Faz em pequena escala, faz num ambiente que você se sente mais seguro, dá para fazer. Prática. É que nem andar de bicicleta. Não dá para fazer curso teórico de andar de bicicleta. Tem que montar em cima e cair. Tem que ralar o joelho. É isso aí. Professor, Douglas Miyoshi pergunta assim, ó, tendo em vista a necessidade do meio do poder, teria alguma recomendação de treinamento para melhorar a comunicação em público? Por exemplo, curso de oratório, storytelling? Primeiro, abraço, Douglas, grande Douglas. Douglas, verdade. É uma coisa importante. Ajuda, né? O problema, Douglas, é que assim, os cursos formais, né, de oratória, e eu pude observar treinamentos muito tempo atrás, muito tempo mesmo atrás, mas eu pude observar isso em empresa, né, quando eu trabalhava em empresas, eu via que era assim, mesmo quando era o instrutor, né, o consultor, era um sujeito muito competente, o que acontecia? Os alunos aprendiam a técnica, rapidamente até, mas com o tempo eles mostravam o seguinte, havia, em alguns deles, não todos, é óbvio, mas em alguns havia um bloqueio de natureza emocional. Então, o que eu acho é o seguinte, treinamento ajuda? Ajuda. Melhor ainda, é coaching, né? Com algumas pessoas que são especialistas, né? Em coaching para fazer apresentação pública, coaching vocal, às vezes até estudar canto, não é? Essas coisas, e principalmente se você, meninas, prestem atenção, se vocês têm esse tipo de timbre de voz, né? Muito agudo, né? Eu sei que isso aí é aparelho fonador, tem coisas que a gente não vai mudar, isso não é um problema, mas é possível aprender a trabalhar para mudar um pouco o registro da sua voz, porque é o seguinte, depois eu até publico essa semana, né, amanhã se der, um artiguinho sobre isso. É o seguinte, da primeira impressão, as pessoas levam aproximadamente 30 segundos, pessoal, 30 segundos para formar a primeira impressão duradoura que eles vão ter da gente. Olha que tragédia, 30 segundos. E sabe qual é a principal característica que é utilizada para o cidadão, o maledeto, ele usa, né, para formar essa opinião? Voz. A tua voz, o jeito como você fala, não é só o conteúdo não, hein, pessoal? É o jeito como você fala. Dá para mudar depois? Lógico que dá, mas só que dá trabalho, leva tempo, você percebe? E às vezes a gente não tem. Por isso que primeira impressão é um troço importante. O que você puder fazer, não custa, né? É um recurso que vai ficar com você para toda a vida, tá? Então, vale a pena. Usando aí que o senhor fala das meninas, Vanessa Guimarães, qual é a sua opinião sobre a importância de ter um propósito para exercer a liderança dentro das empresas? Tá. Bom, eu estou entendendo assim que você está falando de propósito. Sempre há um propósito, né, Vanessa? Pensa comigo, né? Por mais egoísta que ele seja, sempre há um propósito. Eu estou entendendo que você está dizendo é um propósito de natureza, né, de ordem superior. Bem, eu acho que é o seguinte: se você, eu acho que assim, isso facilita enormemente o processo. Se você consegue entender que o que você faz, não é, tem um sentido que transcende, não é, o imediatismo. Claro que ajuda. Só que tome cuidado com uma coisa, Vanessa. Às vezes a gente fica comprando tudo, né?
Porque parece, então, eu estou fazendo isso porque eu quero o bem comum, né? Eu quero o bem de todos, tal. Só que, veja, o que tem de tirano na história humana que dizia, não é? Que agia em nome do bem da maioria, é um negócio monstruoso. Então, às vezes, eu prefiro assim um sincero egoísta do que um sujeito aí que se faz, né, imbuído de boas intenções, e às vezes tem só para esconder, né? Com essas boas intenções, serve para esconder, né, as suas intenções mais profundas. Professora Érica, ela pergunta, qual o limite do uso da influência? Bom, aí vamos lá. De um ponto de vista formal, a gente tem o limite legal e o limite moral. Por que eu digo formal? A lei está aí, quer dizer, você comete um ato, né? Assume um padrão de ação e isso é visto como assédio, pronto, você tem um problema legal. Você vai enfrentar, né? A pessoa pode processar isso. Então, tem um limite legal. Tem um limite moral, né? E isso é dado por cada grupo, por cada sociedade, a cultura de uma organização influi nesse sentido. Tem empresa, tem cliente aqui, tá, não posso falar o nome da empresa, mas ele está me contando, ele deixou a empresa, mudou, um rapaz jovem, 31 anos, 32 anos, que ele falou que na empresa que ele estava era assim, era um grau, nas reuniões, não é? Era um grau de agressividade, não é? Um negócio assim que ele falou, não, e olha, não tem nada, o rapaz, ele, né, todo fortão, tal, não é brincadeira, né? O cara falou, não dava, ele falou, não conseguia ficar à vontade ali, teria que, né? O cara meio que caiu fora, foi com outra companhia, entendeu? Então, é uma questão cultural. Então, tem, de um ponto de vista formal. Agora, é como eu falei, tem sempre o papel da sua decisão. E isso eu acho mais importante. Érica, né? É você decidir, você dá o limite, você fala, eu não passo daqui, isso eu não faço. Tá? E assume as consequências. Professora, uma pergunta do Henrique no sentimento humano. Podemos dizer que a inveja é um tipo de poder político empresarial? Como trabalhar para reverter e quando ocorre? Fácil? Pois é, Caim e Abel, né? Isso é bíblico, Henrique, né, Henrique? Isso é bíblico, eu acho tão difícil, não é? É uma questão assim, Henrique, a gente pode pensar. Claro, isso é uma força poderosíssima, né? Em atuação nas organizações, nos grupos, Henrique, em qualquer grupo, até família. Meu Deus do céu, até família, né? Então, sim, a única solução que a gente pode, mas eu estou falando agora num sentido meio ideal, não é? É a pessoa, num certo sentido, amadurecer, e esse amadurecimento, Henrique, passa necessariamente por ela reconhecer a inveja nela mesma. É fato a gente acusar, falar, o Paulo tem inveja de não sei o quê. Não, pera lá. Né? E eu? Qual é o meu lado sombrio? O que eu estou escondendo eventualmente através de mim mesmo? Né? Um pouco efeito espelho, né, professor? Opa. Professor, o Eduardo Fernandes, ele tem uma dúvida. O que vem a ser o conceito do estilo linguístico? Deborah Tannen, boa, puxa vida, você está vendo? Deborah Tannen é uma excelente, se escreve Tannen, né? Eu sou Débora, né? Com H no final, e Tannen é T-A-N-N-E-N. É uma linguista norte-americana, pesquisadora, primeiro time, assim, seríssima. Ela publicou há uns anos uma tese original fabulosa em que ela investigou e identificou padrões linguísticos, e eu já explico rapidamente, que diferenciavam, por exemplo, homens e mulheres, pessoas com status elevado, pessoas com status mais baixo. Então, o que é o padrão linguístico? Vamos lá. Ritmo da fala, quantidade de interrupções, né, que a pessoa faz na fala das outras pessoas. Intervalo. Já notou que uma pessoa que tem poder, normalmente, ele vai encaixando as frases uma na outra, que ele quase não tem intervalo, não tem pausa quase para respiração. Né? Tem algumas pessoas que treinam isso. Né? Foi Henrique que falou isso, agora não me lembro mais. Então, é assim, o sujeito...
Foi Eduardo, professor. O sujeito, ele treina, Eduardo, ele treina no sentido de falar rapidinho, parece radialista, não é? Eu não digo que chega naquele absurdo, o narrador de corrida de jockey, hoje em dia não tem mais, vocês, a maioria jovem não lembra, mas o sujeito falava numa velocidade absurda. Não é isso. Mas treino, não é? É para você passar a impressão de que você tem poder. E os caras que têm poder, muitas vezes, exercem isso, às vezes inconscientemente, são pessoas que são dotadas disso naturalmente. Mas muitas pessoas são treinadas para isso. Professor, Pois não. muito obrigado. Puxa. Temos várias outras perguntas, mas a maioria o senhor já respondeu. E o senhor gostaria de deixar suas palavras finais? Muito bem. Pessoal, olha, aquilo que eu falei, só repito, lembrem-se disso. Vocês sempre vão ser chamados a escolher. Não é? Vai participar do jogo político? Não vai? Vou desenvolver minha habilidade? Não vou? Isso é decisão pessoal, maravilha. Só que lembre-se disso. O fato de você ter ojeriza jogo político não te protege dela. Não comprem esse tipo de mentira, que isso pode custar caro para vocês. Tá bom? Pessoal, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Paulo, grande, Paulo, foi um excelente host. Brigadão, amigo. Olha, um forte abraço para vocês. Tudo de bom para todos. Uma boa noite para todos. Senhor, eu que agradeço ter compartilhado esse tempo aqui com o senhor. E aproveito e agradeço a participação das senhoras e senhores nesse webinar de série Gestão Empresarial, Práticas e Resultados. Agradecer às seguintes instituições pelo apoio aqui, que é a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a ABLUS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste e o Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado ao professor Luiz Estevanato pelos conhecimentos compartilhados neste webinar fantástico. Muito obrigado, professor. Agradecemos também a equipe do apoio da FIA Procede, a Aline, a Guinaldo, que possibilitou a realização deste evento, e todos que estiveram aqui. Informo para vocês que na próxima quarta-feira trataremos do tema Gestão de Condomínios, a importância da qualificação do gestor condominial, com a doutora Aletéia Meira. Lembrando às senhoras e senhores que, assim como em eventos anteriores, este webinar poderá ser revisto no canal de YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Boa noite e um abraço a todos. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo. Tudo de bom. Um abraço.